Nós estamos falando, obrigado, sobre oração neste mês. Eu confesso para os irmãos que oração é um daqueles temas em que a gente se sente pequeno para falar, porque eu jamais conheci homens e mulheres de profunda intimidade com Deus e oração. Tenho lido sobre oração, tenho praticado oração das mais diversas maneiras e áreas da minha vida. Mas oração é um daqueles temas que quanto mais você conhece, mais você percebe que você precisa conhecer. Quanto mais você busca, mais você descobre que você é pequeno, que você tem tanto a aprender. Nós fomos ministrados há 2 semanas atrás pelo Adelir, que nos ministrou sobre oração com paixão, o que demonstra uma vida de oração. Semana passada, o pastor Israel começou a falar sobre a oração do Pai Nosso. E hoje eu queria dar continuidade à nossa série de mensagens sobre oração, falando de Lucas 11, versículos 5 ao 13, que é uma parábola que Jesus conta logo depois de ter ensinado para os discípulos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como o pastor Israel disse, ela aparece 2 vezes na Bíblia, em Mateus 6 e depois em Lucas 11. E a minha interpretação de por que ela aparece em 2 momentos diferentes é que Jesus a ensina primeiro no Sermão da Montanha e depois, quando seus discípulos pedem para que ele ensine eles a orar, ele os ensina de forma mais íntima. Então, é o que Lucas retrata no capítulo 11. Mas logo depois de ensinar ou relembrá-los da oração do Pai Nosso, Jesus conta uma parábola um tanto quanto difícil de interpretar ou de entender alguns elementos dela. E eu queria ler ela com vocês nessa noite. Mas antes de lê-la, eu queria trazer à memória uma afirmação que o pastor Israel citou sobre semana passada de um missionário escocês chamado Robert Law, que foi missionário na Índia. E ele afirma que a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, não para convencer Deus, mas para realizar a vontade de Deus na terra, para convencer o homem. A oração, irmãos, ela não vai convencer a Deus daquilo que nós queremos de forma indiscriminada. A oração vai alinhar o nosso coração com a vontade de Deus para que nós a aceitemos e a vivenciamos de forma agradável, de forma com liberalidade. Então, nesse texto que Lucas nos descreve, que Jesus conta logo depois da oração do Pai Nosso, como é conhecida, nós lemos o seguinte: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: Não me incomode. A porta já está fechada, os meus filhos estão deitados comigo. E eu imagino a voz daquele amigo: Não me incomode. A porta está fechada, os meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar e dar o que me pede. Versículo 8 diz: Eu lhes digo que embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, mas por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai dentre vocês que, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Até aqui.
Essa parábola ela é intrigante. Ela é curiosa porque ela dá a entender num primeiro momento que Jesus está dizendo assim, olha, não importa o que vocês pedirem, se vocês insistirem com Deus, se vocês importunarem a Deus, Deus vai acabar se cansando de vocês e vai dar aquilo que vocês estão pedindo. Nada mais longe da verdade do que essa parábola. Essa parábola ensina outras coisas, outros princípios, mas não isso. Mas por que então Jesus faz uso dessa linguagem? E por que Jesus, num primeiro momento, dá a entender, então, que se nós pedirmos e insistirmos com Deus o bastante, Deus vai se cansar de nos ouvir e vai nos dar o que nós pedimos? É interessante que o texto ensina algumas coisas que são contrárias a esse conceito. Ele ensina que nossas necessidades, diferente daquele vizinho que deseja nos atender de acordo com as nossas necessidades real, Deus deseja nos atender não de acordo com aquele vizinho que precisou ser importunado, mas Deus deseja nos atender nas nossas necessidades reais. Nessa história, irmãos, como vocês podem perceber, existem 3 amigos. Poderíamos chamá-los de amigo A, B e C. Mas eu vou chamá-lo do amigo viajante, o amigo vizinho, o amigo, anfitrião e o amigo vizinho. Na história, o amigo viajante chega de noite, provavelmente procurando pouso, contando com aquele lugar para que ele pudesse descansar e se alimentar e descansar da viagem. Mas ele chega à meia-noite, o texto nos conta. Você imagina que para uma época onde não havia luz elétrica, as pessoas iam dormir logo depois de jantarem, logo depois de escurecer, elas se recolhiam. Então, para os nossos dias, seria semelhante a alguém chegar na sua casa às 3 horas da manhã, de forma inavisada, bater palmas, tocar a campainha e esperar que você lhe desse pouso e lhe desse serviço em alguma refeição. Mas ainda tinha alguns agravantes. Hoje em dia a gente tem micro-ondas, a gente pega a comida da geladeira, põe no micro-ondas, aquece e fala para o amigo, olha, eu tenho esse resto de pizza que sobrou da pizzada de ontem. Não era verdade naquela época. O fogo se apagava, a levedura, o preparo do pão precisava passar por todo um processo para que ele ficasse pronto para o jantar ou para o almoço do outro dia. De vocês, aqueles que já moraram no sítio, sabem o quanto um almoço dava trabalho. Esses tempos, fui visitar minha mãe com a minha esposa, e ela morava num sítio, e a minha mãe faz a massa do macarrão, estica a massa do macarrão, corta o macarrão, pendura o macarrão, põe para secar, e aí depois ele vai ser preparado. Nisso a galinha tem que ser recolhida do quintal, pegar a galinha, se você não tem a manha de acordar bem cedinho, quando ela está no puleiro ainda, para pegá-la, você vai sofrer um bocado, né? Vai gastar alguns punhados de milho, e aí você pega a galinha, alguém tem que fazer esse serviço, você tem que matar a galinha, limpar a galinha, depenar a galinha, e aí então a galinha vai para a panela e vai sair aquela macarronada gostosa que está me dando água na boca, porque eu não jantei. É interessante que o texto vai dizer ainda que aquele amigo então que recebe o hospedeiro, o anfitrião, ele não tinha mais pão. Então ele pensa assim, eu vou incomodar o meu amigo aqui do lado, meu vizinho, porque seria mais vergonhoso para a realidade da época e para a cultura oriental do Oriente Médio deixar um visitante sem ser bem recebido do que passar a vergonha de ir lá e importunar o vizinho à meia-noite. Acontece que na época as casas eram construídas em formato de T ou de L, e a parte menor do L, se você pode imaginar, ou a parte de cima do T, tinha um pequeno... A parte de baixo era, digamos assim, a sala de estar, o lugar onde eles tinham, provavelmente, às vezes, os estábulos, né? A parte de baixo do L
Você imagina ali os lugares onde eles guardavam os mantimentos, e a parte de cima, uma parte um pouquinho mais elevada, era o lugar onde eles tinham o fogo e era o lugar onde eles dormiam. Ali próximos do fogo. Então eles terminavam de jantar como família e todos dormiam por ali. Imagina esse tablado, um lugar um pouco mais alto para evitar que os animais que rastejavam chegassem até eles, e era um lugar um tanto quanto mais protegido. Então, para aquele vizinho acordar naquele momento e pegar alguma coisa que sobrou ali por volta do seu lugar de alimentos, significava que ele ia ter que andar por sobre os seus filhos já dormindo, e aquele barulho ia acordar os seus filhos e a sua esposa. Então, ele, por um primeiro momento, ele se nega a fazer isso. E ele fala para o seu vizinho: olha, eu não vou levantar porque meus filhos já estão dormindo. Com certeza aquele vizinho entenderia isso. Mas aquele vizinho insiste. Ele não se importa com o que aquele vizinho vai pensar. Ele insiste batendo na porta até o ponto de que aquele seu amigo pense assim: bom, se eu não levantar e os meus filhos não acordarem, esse maluco batendo na porta essa hora vai acordá-los de qualquer jeito. Então eu vou providenciar o que ele precisa. É isso que o texto está dizendo. Num primeiro momento, dá a entender que Deus é essa pessoa. E embora o texto ilustre que Deus é a figura do vizinho, mas logo em seguida Jesus faz uso de um mecanismo do hebraico chamado paralelismo. Preciso explicar isso bem brevemente para vocês entenderem esse texto. Paralelismo é quando eu falo de uma ideia, eu repito essa ideia mais de uma vez, e aí depois eu contrasto esta ideia com uma ideia diferente para dar uma lição ou para expressar a mensagem que é a mais importante daquele texto. Um exemplo de paralelismo é que os Salmos está cheio deles. Vou dar um exemplo do Salmo 1. Vou pedir para o Arthur colocar lá primeiro, a primeira parte do versículo, onde diz assim, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Essa é uma afirmação do salmista. Agora vem a segunda afirmação. Ele diz assim: não imita a conduta dos pecadores. É um paralelismo, é um paralelo, você está vendo? Ele está dando ênfase à mesma ideia, que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Próximo. Ele diz, e nem se assenta na roda dos zombadores. Então ele vem com uma ideia contrária, que liga lá à primeira afirmação, dizendo assim, pode dar o próximo clique aí. Ao contrário, ou seja, quem é feliz? Aquele cuja sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Isso é paralelismo bíblico. O que Jesus está fazendo aqui, ele está usando desse mecanismo para ensinar os seus discípulos algo. Então, ele começa dizendo assim, olha, imagina que vocês têm um amigo, chegue de noite, à meia-noite, vocês vão incomodar o seu vizinho não vai querer lhe dar o pão, mesmo assim vocês insistem. Bom, com Deus é verdade que quando vocês insistem, vocês recebem. Quando vocês batem, Ele vai vos responder. Mas não que Ele é como aquele vizinho, porque Ele termina o texto dizendo assim, afinal de contas, Deus é como um pai que se o filho lhe pede um peixe, de modo nenhum lhe dará uma cobra. Ou se o filho lhe pede um ovo, de modo nenhum lhe dará um escorpião, porque mesmo vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais Deus na verdade deseja abençoar vocês. Deus, ele não é igual àquele vizinho resistente. Na verdade, Deus, ele tem prazer em abençoar vocês. Deus tem prazer em dar aquilo que vocês precisam. É isso que o texto basicamente está nos ensinando. E Jesus, então, ele faz uso desse mecanismo para ensinar os seus discípulos. Agora, é interessante que o texto, ele conta, então, que
Jesus ele usa dessa parábola dizendo para que nós continuemos pedindo. Mas é interessante que se Deus não vai nos dar aquilo que nós pedimos só porque nós estamos insistindo, por que o texto fala que nós precisamos continuar pedindo? Irmãos, porque a oração, ela alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Na oração, eu e você somos convencidos por Deus da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas, ao invés de nós impormos sobre Deus a nossa vontade. Então, o que Jesus está dizendo para eles é, olha, tenham uma vida de intimidade, tenham uma vida de oração, tenham uma vida de perseverança, mas saibam, Deus vai responder a vocês de acordo com a vontade dele. Nós poderíamos tirar inúmeras lições aqui, mas eu gostaria de tirar 5 lições que eu entendo que tem a ver com a nossa vida hoje, de acordo com esse texto. Agora que nós entendemos um pouquinho essa parábola, deixe-me dizer a você 5 verdades que eu acredito que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos, de acordo com o contexto da história, da parábola e de acordo com esse texto em si. A primeira delas é a seguinte: ore a Deus com a confiança de um amigo. Ore a Deus com a confiança de um amigo. Nos primeiros 4 versículos dessa parábola, a palavra amigo se repete 4 vezes. Eu vou fazer uma segunda vez a leitura desses 4 versículos e eu queria que você acompanhasse comigo quando o texto diz assim: então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. O que estiver dentro responda, não me incomode, a porta está fechada, os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e dar-lhes o que me pede. Eu lhes digo, embora não se levante para dar-lhe pão por ser seu amigo, por causa da importunação levantará e lhe dará tudo o que ele precisa. Como o pastor Israel disse na semana passada, Jesus, quando ele fala da oração do Pai Nosso, ele faz uma desconstrução. E ao contar essa parábola, ele continua essa desconstrução. Que desconstrução é essa, pastor Diogo? A desconstrução é que, na época de Jesus, a religião motivava as pessoas a orarem por causa do medo. Se você não falar com Deus, Deus vai fulminar você. Se você não orar 3 vezes por dia, de joelhos, voltado para o templo, ai de você. E as pessoas oravam, então, motivadas pelo medo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós podemos ter a liberdade que um amigo teria de chegar na casa de outro amigo à meia-noite, ou de ligar, de mandar um WhatsApp e falar assim, ó, meu amigo, eu preciso da sua ajuda, né? Meu carro estragou, será que você pode me ajudar? Além do mais, Jesus fala em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho os chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então ele está dizendo para os apóstolos, para os discípulos dele, que eles poderiam orar a Deus com a confiança que tem um amigo. A outra coisa interessante dessa verdade, que nós precisamos orar como um amigo, é a própria palavra importunação, que aparece no versículo 8. Essa palavra importunação, que aparece no versículo 8, ela tem uma característica interessante na Bíblia. Ela só aparece uma vez na Bíblia toda. Ela não aparece em outro lugar do Novo Testamento. Ela aparece uma única vez e ela significa não ter vergonha, mas ter coragem ou ousadia. Não se preocupar com a opinião alheia, ter audácia. E o ponto aqui, irmãos, que Jesus está enfatizando é que Deus é um amigo que nós podemos achegar a Ele sem reservas, sem ficar cheio de dedos. Afinal de contas, se nós formos avaliar, Ele inclusive já sabe do que nós precisamos.
Mas se Deus já sabe do que nós precisamos, então por que nós devemos orar? Eu vou repetir. Porque a oração alinha o nosso coração com o coração de Deus. Porque a oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. É através da oração que o Espírito Santo nos convence daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida para receber a vontade de Deus. Além do mais, irmãos, Deus não precisa da nossa importunação, mas nós precisamos da dependência dEle. E é por isso que nós precisamos perseverar em oração. Por isso, irmãos, orem a Deus com a confiança de um amigo. A segunda verdade que eu queria destacar é esta: ore a Deus com a intimidade de um filho. A impressão que dá é que Jesus ele começa a oração do Pai Nosso com a palavra Abba, Paizinho. E ele fala a oração do Pai Nosso e aí ele conta a parábola do amigo inoportuno. E ele volta dizendo assim, olha, vocês devem orar como quem ora, como quem fala com um amigo. Mas aí ele acrescenta ainda mais no final da parábola, dizendo mais do que isso. Vocês têm que orar com a intimidade de um filho. Se vocês podem orar a Deus como quem ora, como quem fala a um amigo, muito mais do que isso, vocês devem orar como quem tem intimidade, como um filho, que pede ao pai um peixe, que pede ao pai um ovo. E aqui eu não consigo fazer a transposição cultural da época, mas imagina, né, o seu filho chegando para você e fala assim, olha, eu quero um todinho, eu quero um leite, eu quero um lanchinho. Essa é a ideia. Mas aqui é importante que eu diga uma coisa. Para que você consiga orar com a intimidade de um filho, você precisa ser filho de Deus. Não se iluda. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus e não filhos de Deus num primeiro momento. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus em nosso coração como nosso Senhor e nosso Salvador. Não sou eu que estou dizendo isso. João 1,12 vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você ainda não fez esta oração, declarando em sua vida Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não vá embora deste culto sem falar comigo, ou com Alcides, ou com alguém que te convidou para este culto, para que você possa confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, se você já fez isso, entenda que Jesus quer que nós oremos não como quem ora religiosamente. 3 vezes por dia, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Jesus quer que nós oremos como um filho se relaciona com um pai. Por isso ele vai terminar a parábola dizendo assim no versículo 11 a 13, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A ideia de ser filho de Deus, ela era tão distante na época de Jesus, irmãos, que Jesus escandalizou os religiosos da época por se dizer filho de Deus. O máximo que eles diziam é que eles eram filhos de Abraão, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Perceba que sempre há uma tentativa na religião de distanciar as pessoas de Deus. Sempre colocando Deus longe. Enquanto em Jesus, o discurso de Jesus para os seus discípulos, para mim e para você, é que Deus está perto. Ele está tão perto como um pai que se o filho lhe pedir algo, vai lhe conceder. Ele está tão perto quanto um amigo que quando o vizinho bate-lhe a porta, vai lhe atender. Por isso, é interessante que a religião, de uma forma geral, ela vai tentar legitimar a necessidade de uma pessoa para intervir entre você e Deus. Então, é aquele pastor ungido, é aquele profeta, é aquela pessoa,
ele tem que falar com você da parte de Deus. Não é isso, irmãos. A Bíblia nos ensina que nós temos livre acesso ao trono da graça. É verdade sim que nós podemos e devemos orar uns pelos outros, porque a Bíblia diz que isso edifica as nossas vidas e a oração no justo pode muito em seu efeito. Nós precisamos de oração uns pelos outros, de oração intercessória, mas isso não exclui o fato de que eu e você podemos orar a Deus livremente como um filho fala com seu pai. O que motiva a relação com Deus, irmãos, o que motivava e muitas vezes motiva ainda nas nossas relações religiosas dos nossos dias, é o medo. As pessoas fazem promessas, as pessoas fazem barganhas, elas fazem oferendas aos espíritos, a Deus, mas sempre motivada com o medo. Se eu não fizer isso, eu não vou receber aquilo. Jesus está propondo algo diferente disso. Jesus está propondo algo que eu identifiquei esses dias num vídeo que o Deco fez para ensinar os jovens sobre confiança. Eu coloquei esse vídeo para a gente ver aqui. É ele e o Ângelo interagindo. Pode rodar lá. Vai. Aí, olha lá. O Ângelo vendado, né? Ele chama o Ângelo pula no escuro. E ele pega então o seu filho. Essa é a ideia de confiança que Deus deseja que nós expressemos, que nós nos lancemos nos braços dele, confiando que ele vai nos segurar, confiando que nós podemos contar com ele. Você vai concordar que essa reação ela só vai existir numa relação de pai e filho. Um filho jamais se lançaria, o Ângelo jamais se lançaria se fosse eu chamando ele. Teria que ser o pai. Essa é a ideia da oração que Jesus tenta nos ensinar. Agora, o texto vai dizer também de um aspecto importante sobre a resposta da oração. O texto diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará o escorpião? O que nós podemos aprender aqui é que Deus está comprometido com o melhor dele para mim e para você, não com os nossos desejos errôneos. Se nós pedirmos um peixe, que é algo bom, Deus vai nos dar livremente. Se nós pedimos algo que não é bom, por proteção, Deus vai dizer não. É isso que o texto de Tiago 4,3 nos ensina. Ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Será que isso não denuncia, irmãos, o porquê muitas vezes as nossas respostas de oração são não? Será que nós não deveríamos mudar o foco da nossa oração? E isso faz a gente pensar num outro detalhe do texto que nos ensina uma terceira verdade, e a verdade é esta: ore a Deus por recursos para ministrar outras pessoas. Não sei se você percebeu na história, mas o anfitrião, aquele amigo que recebe a visita de um primeiro amigo à meia-noite, ele não tem os recursos, ele não tem os pães. Ele tem que ir ao seu vizinho, ele tem que ir ao seu outro amigo lhe pedir pão para dar ao seu amigo. E ele não pede para ele. Ele pede para abençoar a vida de outra pessoa. O versículo 6 diz assim: porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Isso ensina a mim e a você que o foco da oração deveria ser, a maior porcentagem das vezes, o outro e não a gente. Mas muitas vezes a nossa oração ela está tão encharcada de eu, meu, minha, para mim, que Deus não tem motivos para nos abençoar, porque aquilo, se Deus disser sim às nossas orações, aquilo vai nos tornar cada vez mais mesquinhos, ensimesmados e escravos dos nossos próprios desejos. Agora perceba que no texto nem o anfitrião sai de mão vazia e nem o filho. Ambos recebem o que eles estão pedindo. Tanto aquele que recebe imediatamente, como aquele que tem que insistir um pouquinho mais, eles não saem sem resposta. Isso ensina a mim e a você que Deus nunca vai deixar uma oração sem resposta, irmãos.
Deus jamais deixa uma oração sem resposta. Pode ser que Deus diga não, é verdade. E que às vezes eu e você temos dificuldade de ouvir não. Eu tenho uma filha se tornando adolescente agora e eu percebo como ela tem dificuldade de ouvir não. Isso reflete como nós somos como adultos também. Nós crescemos tendo dificuldade de ouvir não. E muitas vezes com Deus nós somos igual aquela criança birrenta, né, que bate o pé quando nós ouvimos o não, mas o não de Deus significa proteção. Deus está dizendo, eu tenho algo melhor para você. Você não consegue entender agora, mas eu tenho algo melhor para você. Talvez Deus vai responder você com um sim, e o sim de Deus significa aprovação. Aquilo que você está pedindo é bom e eu vou lhe conceder. Mas pode ser também que Deus lhe responda como um espere. E o espere de Deus, irmão, significa promoção. Significa basicamente, aquilo que você está pedindo é bom, mas não está maduro ainda o fruto. Não está na hora de você colhê-lo. Está na hora de você esperar um pouquinho mais. Porque na hora certa isso vai ser ainda melhor para você. Se você colher este fruto agora, isso vai ser ruim para você. Em quarto lugar, ore a Deus que deseja te encher do Espírito dele. Esse texto fala claramente que Deus tem sempre algo muito mais elevado para nos dar. Enquanto muitas vezes nós estamos ensimesmados, olhando, preocupados com as coisas deste mundo, Deus deseja nos abençoar com a presença redentora do Espírito Santo e dar-nos plenitude do Espírito Santo, irmãos. Por isso, quando nós oramos, nós vamos sendo cada vez mais cheios do Espírito Santo. Agora, eu queria fazer um parêntese aqui e falar para vocês do papel do Espírito Santo descrito no Novo Testamento. Vou falar rapidamente. O Espírito Santo é quem regenera aqueles que são salvos. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo, é quem nos tornamos a imagem e semelhança de Jesus. É Ele, o Espírito Santo, quem convence-nos da justiça, do pecado e do juízo. João 16, 8. Ele revela e ensina a verdade. João 14, 26 vai dizer, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai lhe enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo que enche o coração dos salvos. Atos 4, 8 nos ensina isso. Ele preenche aquele vazio que existia antes da presença de Jesus. O Espírito Santo nos enche, irmãos. Ele sela os crentes. É o Espírito Santo que é o selo da nossa salvação. Como se nós fôssemos uma carta selada que será aberta no dia da volta do Senhor Jesus pelo próprio Cordeiro, pelo próprio Jesus. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. E Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que Ele intercede por nós quando nós nem sabemos como orar direito. É o Espírito Santo que Deus deseja nos dar. Então, quando nós começamos a orar, nós vamos orando, Deus vai nos dando mais do Espírito Santo, o Espírito Santo vai intercedendo por nós, e nós vamos sendo cheios dEle, nós vamos sendo capacitados por Ele, e Ele acaba intercedendo por nós naquilo que nós não sabemos como orar. Ele habita o coração dos salvos. O Espírito Santo também é chamado no Novo Testamento de o Espírito de Jesus. É o Espírito de Jesus, o Jesus vivo, que passa a habitar o coração dos salvos. E nós passamos a ter uma nova vida, uma novidade de vida. O Espírito Santo unifica a igreja. Efésios 4, versículo 3 e 4 vai dizer isso. O Espírito Santo produz o fruto. Gálatas 5, 22 e 26 diz que o fruto do Espírito é amor. E aí ele descreve as características deste amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. E por fim, irmãos, o Espírito Santo dá dons à igreja, para que a igreja seja edificada. E esse texto que Jesus está dizendo é assim, olha, se vocês orarem a Deus com essa intimidade de um filho, vocês vão ter mais do Espírito Santo. E por fim, irmãos, eu aprendo nesse texto ainda que Deus tem mais desejo de dar do que nós temos de receber. Difícil de mencionar isso.
Mas imagina Deus que tem mais desejo de nos abençoar do que nós de sermos abençoados. Deus deseja que eu e você cultivemos oração de tal maneira com Ele, que nós tenhamos essa intimidade com Ele, de tal maneira que Ele aguarda algumas coisas para que nós oremos e falemos com Ele a respeito delas, para que Ele possa nos abençoar a respeito daquelas coisas. Eu ilustro da seguinte maneira: se você tem um filho ou uma filha ainda pequeno, você vai concordar comigo que você vai abordar alguns assuntos com essa criança à medida que ela tenha maturidade para conversar sobre tais assuntos com você. Então você vai respondendo à medida que ela vai perguntando. Minha filha de 11 anos, agora a gente já está tendo algumas conversas mais difíceis de um pai ter com a sua filha. Mas à medida em que ela vai perguntando, eu tenho a oportunidade de ministrá-la e de ensiná-la. Mas a gente vai fazendo isso à medida que eles vão tendo maturidade para perguntar, para ter aquela intimidade de chegar e romper o silêncio, rasgar o coração e dizer assim: pai, me explica tal coisa. É assim que Deus se relaciona conosco. Irmãos, nós somos tão pequenos, nós sabemos tão pouco, nós somos tão limitados, que Deus deseja que eu e você falemos com Ele a respeito das nossas dores, a respeito das nossas limitações, das nossas angústias, das nossas lutas, daquilo que nós não entendemos. E muitas vezes, com minha filha, quando ela trouxe para mim alguma frustração, e ela falou: pai, isso não é justo. Eu tive a oportunidade de abraçá-la e dizer: você está certa, filha. Isso não é justo. Você não pode controlar as outras pessoas, mas isso não é justo. Você está certo. Muitas vezes é isso que Deus faz conosco, Ele nos acolhe. E a escuridão que nós pensamos ser das circunstâncias pode ser que seja de Deus nos apertando contra o colo dele, dizendo assim: olha, fica aqui comigo, porque essa circunstância vai passar. Embora você não possa controlar as pessoas à sua volta, que muitas vezes te fazem sofrer, fica aqui comigo. Fica evidente, irmãos, do versículo 9 ao versículo 13, que Deus é retratado nesse texto como um pai que deseja abençoar o seu filho. Além do mais, muitas vezes nós não estamos dispostos a perseverar em oração e mesmo assim Deus nos atende. Quantas vezes você já não pediu assim displicentemente e Deus te respondeu? Coisas que, se nós formos avaliar, nós não merecíamos. Porque Deus tem mais desejo e mais prazer em nos abençoar do que nós, muitas vezes, de construir essa intimidade com Ele. Diferente do vizinho na parábola, irmãos, que já estava dormindo com a sua família, a Bíblia diz que Deus nunca dorme. Portanto, nunca vai ser tarde ou cedo ou inoportuno falar com Deus. Quer seja de madrugada, quer seja no momento bom da sua vida, quer seja num momento difícil. Nunca é inoportuno falar com Deus. E por fim, irmãos, Deus não responde às nossas orações para se ver livre de nós, mas porque Ele nos ama e responderá segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. E eu termino com essa frase, que eu falei ela algumas vezes na mensagem, e eu queria terminar repetindo ela. Ela diz assim: a oração alinha nosso coração com a vontade de Deus e cultiva nossa dependência na pessoa de Deus. É através da oração, irmãos, que o nosso coração se alinha com a vontade de Deus. E é através da oração que nós cultivamos a nossa dependência de Deus. Nós não nos ensoberbecemos, mas nós podemos continuar com Deus como quem constrói uma intimidade com Ele, como a de um filho que fala com Ele.
Tendo dito essas verdades, eu queria convidar você a orar comigo neste momento. Feche seus olhos. Enquanto nós oramos, você que está no pacto de oração, assentado mesmo no seu lugar, coloque uma mão sobre o seu coração e ore comigo. Pai, quantas vezes, Senhor, nós falamos contigo motivados pelo medo? Quantas vezes nós falamos contigo motivados pela religiosidade, Senhor? Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós falemos contigo motivados pela intimidade, pela confiança que tem um amigo, mas mais do que isso, pela intimidade que tem um filho, que tem liberdade, que não tem vergonha, que não tem barreiras, mas que tem livre acesso ao trono da graça. Mesmo o Senhor sendo assentado no alto e sublime trono, o Senhor diz lá em Isaías que o Senhor habita com aquele que é quebrantado de coração e humilde de espírito, Senhor. Oh, Pai amado, nos ensina, Senhor, a perseverar em oração, como essas pessoas que estão agora colocando suas mãos sobre o seu coração, porque estão no pacto da oração, Senhor. Eu oro por cada uma que tem perseverado em oração, ó Deus, colocando diante do Senhor um propósito, Senhor. Ensina essas pessoas, nos ensina, Senhor, a ouvirmos tanto o teu sim como o teu não com o mesmo apreço, com a mesma confiança de que um filho tem, de que um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Nesta convicção nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém.